Você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, queira me acompanhar numa leitura. Eu gostaria de convidá-los então para abrir em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 19 a seguir. Palavra que Deus colocou ao meu coração nessa madrugada para compartilhar com vocês. Tenho por certo que Deus vai falar contigo, comigo, com todos nós, e nós seremos edificados. Louvar a Deus pela vida do pastor Ezequiel Alves, nosso amigo. Deus abençoe, pastor Ezequiel. Prazer sempre estar junto. Todos os demais amigos, os nossos irmãos lá de mineração. Fizeram uma caravana grande, temos obreiros, auxiliares, jovens, bastante gente aí cooperando. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Todos acharam 1 Samuel capítulo de número 13, versículo 19. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 19, que diz assim a palavra de Deus: Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para molar os fios das arrelhas e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para molar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, o seu filho. Amém? Você que tem o seu assento, por gentileza, fique à vontade, tome o seu lugar. Louvado seja Deus. Nós viemos ali da cidade de Criciúma, onde nós estávamos ministrando a palavra de Deus. Criciúma não, perdão, da cidade de Araranguá. Estávamos ministrando ali e viemos às pressas para poder chegar a tempo para cooperar aqui com o Max. Max, eu tenho uma dívida de gratidão com ele, né? Sempre que eu preciso, e ele pode, é claro, ele está ali para nos atender, e sempre que vai, ele é um canal de bênção ali para a igreja. Deus abençoe, Max. Eu sei que a tua vida não tem sido uma bênção apenas para a madrugada, mas a tua vida tem sido uma bênção também por onde você tem passado para pregar a palavra de Deus. E ali na mineração não é diferente, né? Tem passado e tem sido um canal de bênção para nós, sempre que vai ali. O evangelista Adilson também esteve ali, foi um canal de bênção, e nós louvamos a Deus por esta comunhão. Queridos irmãos, nós fizemos uma leitura aqui nessa noite, e este texto ele fala a respeito de um tempo, ou de uma época em que o povo de Israel estava vivendo uma das suas piores crises. Crises em dois âmbitos: crise no âmbito material e crise também no âmbito espiritual. A crise no âmbito material, ela se instala logo após que o povo de Israel passou por aquela mudança no seu sistema de governo. Até antes de Saul, nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, eles eram liderados, julgados pelos juízes. Esse período, como os irmãos conhecem, estudiosos da Bíblia Sagrada, ele se chama o período teocrático. Nesse período teocrático, Deus levantava, segundo a necessidade do seu povo, juízes para estar à frente daquela nação. Homens de guerra, homens corajosos, destemidos, para poder conduzir o povo de Deus às vitórias que eles precisavam. Logo depois, então, o povo passa por uma mudança nesse sistema de governo, a pedido do próprio povo. O povo achou por bem, após a liderança de Samuel, após o período em que Samuel julgou Israel, eles queriam um rei. E os irmãos conhecem, sabem como acontece o desfecho dessa história. Deus concede o rei para eles, atende o pedido do povo de Israel. Saul,
ele tinha tudo para andar na presença de Deus e fazer a coisa certa. Saul, ele estava agora abrindo uma cadeia de reis no reinado e também no governo chamado monarquia, e ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha altura, ele tinha tamanho, ele tinha beleza, ele tinha bravura, ele tinha experiência. Mas houve alguns momentos na vida de Saul que ele falhou, que ele saiu da presença de Deus, que ele deixou a desejar. E uma das razões e uma das ocasiões que Saul sai da presença de Deus, eu posso perceber também, registrado aqui no capítulo de número 13, quando ele resolve não esperar Samuel. Samuel estava prestes a chegar para oferecer sacrifícios e consultar a Deus. Israel estava vivendo um período de tensão com o povo da Filístia. Os filisteus estavam oprimindo a nação de Israel, e Saul queria uma resposta a respeito daquela situação. Ele queria saber se realmente Deus iria dar livramento, ele queria saber se realmente Deus iria dar vitória naquela batalha. E a palavra de Deus nos mostra que Samuel ele demorou a chegar. E Saul, ele agora toma a liberdade de oferecer sacrifício. E isso desagradou a Deus, porque realmente o oferecer sacrifício cabia unicamente, exclusivamente ao sacerdote. Por conta disso e outros erros que ele cometeu, Deus desagradou-se de Saul e permitiu que a crise apertasse ainda mais o povo de Israel e também o seu rei. A palavra de Deus, ela vai nos contar no decorrer dessa história que os filisteus oprimiram tanto a nação de Israel, que o povo de Israel estava agora sem armas para lutar e sem ferramentas para trabalhar. No meio do povo de Israel existia uma equipe de homens que era responsável na confecção dessas ferramentas. Eles eram conhecidos como os ferreiros. Esses ferreiros, eles tinham a responsabilidade de projetar a ferramenta e também de fabricá-la, colocar nas mãos do povo, a fim de que o povo trabalhasse. Esses ferreiros não tinham a responsabilidade apenas de confeccionar a ferramenta para que o povo trabalhasse, mas eles também confeccionavam armas para que numa possível guerra eles pudessem ter armamentos para poder se defender. Logo, os filisteus concluíram que uma das maneiras mais fáceis de vencer o povo de Israel seria sequestrar o ferreiro ou os ferreiros, porque a partir do momento que eles não tivessem mais esses homens no meio deles que fabricassem ferramentas para eles trabalhar e armas para eles se defenderem, eles se tornariam uma presa fácil. E assim aconteceu. O rei da Filístia, juntamente com todo o seu exército, invade sorrateiramente os territórios de Israel e sequestra todos esses homens. E quando Israel percebe, eles estavam desprovidos de ferramentas para o trabalho, e eles estavam desprovidos de armas para se defender, a ponto que a Bíblia diz que cada vez que eles queriam amolar as poucas ferramentas que sobraram, eles tinham que pagar imposto para o povo da Filístia. Eles tinham que depender e comer na mão do seu próprio inimigo. E aconteceu que quando chegou no dia da peleja, não se achou arma na mão de nenhum dos israelitas, com exceção de Saul e também do seu filho Jonatas. Eu quero aqui nessa noite abrir um parênteses para fazer aqui, irmãos, uma comparação muito clara, porque eu olho para a vida desses ferreiros e eu percebo que eles tinham um ofício, e eles tinham aqui uma função muito parecida com a do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer que na simbologia bíblica, para nós, o Espírito Santo é o ferreiro da igreja, porque sem ele, nós não temos ferramentas para o trabalho. O que dizer se o Espírito Santo não tivesse confeccionando as ferramentas necessárias para o povo de Deus sair a trabalhar?
O que dizer se o Espírito Santo não tivesse projetando a ferramenta ideal para colocar na tua mão, a fim de que você desenvolva o seu ministério? Eu quero dizer uma coisa e uma verdade para você jovem que chegou aqui nessa noite. Se você quer ter sucesso no teu trabalho, não te esqueça que existe um ferreiro chamado Espírito Santo de Deus, que está confeccionando as melhores e maiores ferramentas para colocar na mão desta geração. E ele está precisando de trabalhadores que queiram realmente trabalhar. Lá no arsenal de Deus, este ferreiro tem inúmeras ferramentas preparadas para colocar nas tuas mãos. E se você quiser trabalhar, meu irmão, você vê o lugar certo, porque aqui nesta madrugada o ferreiro vai munir a tua mão com a ferramenta ideal para você desenvolver o ministério que Deus colocou na tua vida, diz o Senhor. E este ferreiro, ele é tão especial que além de fabricar as ferramentas que nós precisamos, ele também afia, ele cuida do fio da ferramenta. E quando os ferreiros de Israel foram sequestrados, os israelitas tinham que descer até os mesmos que agora estavam nos termos da Filístia para poder afiar a sua ferramenta. Irmãos, duas verdades eu quero te dizer nessa madrugada. Primeiro, não permita que esse ferreiro venha se ausentar por um minuto sequer da tua vida, porque se um dia ele se ausentar da tua vida, esquece, você não terá ferramenta para o trabalho. E ainda que você tenha a ferramenta, me desculpe a minha sinceridade, ela vai chegar um momento que vai perder o fio, você vai precisar afiar ela, e só quem tem a experiência, e só quem tem o conhecimento, e só quem tem a habilidade para afiar essa ferramenta é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer afiar a tua ferramenta. Estamos vivendo numa época, irmãos, de pessoas que estão trabalhando com ferramenta frouxa e sem fio. E nós percebemos este quadro na vida daquele moço nos dias do profeta Eliseu. Eles foram cortar madeira para construir um templo maior. Ele chega para Eliseu: Eliseu, homem de Deus, o espaço que está diante de ti, ao qual nós frequentamos, está pequeno, e nós queremos ter o nosso espaço maior. Duas coisas lindas que este moço mostra aqui, Max. Primeiro, ele mostra a atitude de trabalho. Quem quer ter espaço tem que trabalhar, meu irmão. Não pensa você que espaço se ganha, não pensa você que espaço se compra, não pensa você que espaço se negocia, espaço se constrói. E esse moço estava no caminho certo. Eu quero ter o meu espaço, mas eu sei que para construir o meu espaço eu preciso pegar a minha ferramenta e fazer a minha parte. Você quer fazer a tua parte, meu irmão, para construir o teu espaço? Vivemos uma época que todo mundo quer ter o seu espaço, mas poucos querem construí-lo. Você não vai ganhar o teu espaço de mão beijada, você não vai comprá-lo, porque esse espaço no reino espiritual não é vendido, é construído. E o moço tomou duas atitudes: vamos trabalhar e vamos conquistar o espaço. Eles descem até o Jordão. Outra atitude linda, irmão: quem quer construir espaço tem que começar a descer. Tem gente que já quer o espaço começando a subir, mas com Deus a matemática é diferente. Se tu quer ter o teu espaço, começa a descer primeiro, porque de lá Deus vai te erguer. Ele desce, e a própria palavra, a Bíblia diz que desceram ao Jordão, e o nome Jordão significa aquele que desce. Eles começam a cortar madeira. Só que o moço não percebe que o machado estava frouxo. Trabalhou, mas não cuidou da ferramenta. Você está cuidando da tua ferramenta? O ferreiro coloca a ferramenta na tua mão, mas você tem que cuidar dela, tem que ajustar a ferramenta, tem que apertar a ferramenta, tem que cuidar dela.
ele começa a cortar madeira, e no momento do trabalho, o machado cai dentro da água. Deixa eu te perguntar uma coisa: o machado era composto por quantos objetos? Quantos objetos? 2. Quais eram? Cabo, instrumento de corte. O que caiu? Instrumento de corte. E o que é que sobrou para o moço? Se a parte de ferro é o instrumento de corte, o cabo é o elo. Elo do que, pregador? É o elo que liga a ferramenta com o trabalhador. Ele perdeu a ferramenta, mas ele ainda tinha o elo na mão. Irmão, eu quero dizer que no decorrer da vida, na medida que vamos trabalhando, existem momentos que descuidamos e a ferramenta cai, perdemos ela. Mas o importante de tudo é quando o elo continua na nossa mão. Porque quando perdemos a ferramenta e não perdemos elo, nós temos uma grande possibilidade de ela voltar para a nossa mão de novo. E foi o que aconteceu com o moço. Ele perdeu a ferramenta, mas não perdeu o elo. O elo eu posso comparar com a promessa de Deus na vida de cada moço, de cada moça, de cada cristão. É bem verdade que esse ferreiro deu ferramenta, mas não te esqueça de uma verdade: se você perdeu ela, mas ainda tem a promessa de Deus na tua vida, ela vai voltar de novo. O ferreiro te dá a ferramenta, mas o ferreiro também te dá a arma. Esse ferreiro é tão especial na vida da igreja, porque ele sabe que sem arma não dá para sair a peleja. Porém, aqui é a história que eu li nessa noite. A Bíblia diz que o povo saiu à batalha. Tinha Saul, Jonatas e mais 600 homens. Mas desses 602 homens, só tinha 2 que tinham arma, e o restante estava lutando desarmado. Irmãos, eu quero aqui, para começar o desfecho, para começar a conclusão desta minha fala, te dizer uma grande verdade: que no meio desta geração, no meio do povo de Deus, existem 2 grupos. O grupo que saiu para lutar sem arma, e o grupo que saiu para lutar tendo a arma na sua mão. A Bíblia diz que em todo Israel não se achava arma alguma, senão com Jonatas e com Saul. Desses 2 grupos, qual é o que você faz parte? Você faz parte do grupo que está saindo para lutar sem armas? Se você chegou aqui nesta madrugada com Deus desarmado, fique sabendo que aqui, irmão, Deus preparou um arsenal para esta juventude. Tu vai sair daqui armado até os dentes. Se Satanás pensou que iria conseguir fazer você viver lutando sem arma por muito tempo, ele está enganado, porque o ferreiro já está aqui, já abriu a almoxerifado e já vai começar a colocar arma na nossa mão. Qual é a arma que você tem, meu filho? Qual é a arma que Deus colocou na tua mão? Eu sei qual Ele colocou nas minhas. Você sabe qual Ele colocou nas suas. Uma coisa é certa: Deus nunca vai pegar o soldado e vai mandá-lo para a frente da batalha sem arma, nem que for uma funda e 5 pedras. Mas Deus nunca vai mandar o guerreiro sem arma na mão, nem que for uma queixada de jumento. Mas Deus nunca vai mandar um soldado à frente da batalha sem arma na mão. Eu não sei aquilo que Deus colocou na tua mão e que tipo de arma Ele colocou na tua mão, meu irmão, mas uma coisa é certa: ela será suficiente para você alcançar a tua vitória. 602 homens, 2 armados e 600 não. O que tu me diz? Avançamos ou retrocedemos? Saul para analisar. Nós estamos em poucos e
os poucos que tenho aqui estão desarmados. Prefiro ficar na retaguarda. Mas Jonatas, ele representa uma geração mais corajosa. Ele representa uma geração mais destemida. Ele disse assim: só está eu e o meu pajem de arma, mas eu vou lutar, eu vou em frente, eu vou à batalha, eu vou atravessar a guarnição, eu vou chegar do outro lado, e quando chegar no arraial dos filisteus, o pau vai quebrar. Quando chegar no arraial dos filisteus, o negócio vai pegar, e se eles der lugar, e se eles deixar uma brecha, nós vamos arrebentar com tudo. Vamos comigo, meu pajem. O pajem olhou para ele e disse assim: bom, eu vou, o que é que eu faço? Carrega a minha arma. Então vamos. Eles vão em direção à guarnição dos filisteus, enquanto que Saul fica na retaguarda. Jonatas, o seu filho, ele ataca na vanguarda. Irmãos, não importa em quanto nós somos, não importa a quantidade de arma que possuímos, vamos atacar, vamos reagir, vamos em frente. Vamos à batalha, juventude. Vamos levantar a cabeça. Não vamos ter medo de a batalha, a guerra, a briga, porque o nosso Deus, Ele vai pelejar por nós. Deus não se deixa levar pela maioria. Mas se tiver uma minoria, e essa minoria tiver coragem e fé, já é suficiente para Deus fazer um milagre. Lá vai Jonatas. E o pajem pergunta: tu tem um plano? Tenho. Qual é? Vamos dar de frente com eles. Tu é louco? É. E o plano é o seguinte: se eles mandar parar, carca o pé. Se eles disser: vem ter conosco, este é o sinal de Deus. Vamos partir para cima. A Bíblia diz que o caminho que Jonatas procurou passar antes de chegar na guarnição tinha duas grandes pedras, uma de um lado, outra de outro. Uma se chamava Bozes e a outra se chamava Sene. Sene significa brilhante e Bozes significa antigo. Eu aqui paro para aprender que o caminho da vitória é o antigo, é o de sempre, nunca vai mudar, é o mesmo, a receita é a mesma, irmão, a técnica é a mesma, a artimanha continua sendo a mesma, o projeto continua sendo o mesmo, é antiga. Que antiga, pastor? A oração, porque a Bíblia diz que ele passou de gatinha, e gatinha de joelho dobrado. É o caminho da vitória esse, irmão, é o antigo, é o da oração, jovem. Não vai mudar, não vai ter outro. Deus não vai mudar o plano, vai continuar o mesmo. Se tu dobrar o joelho, a tua vitória vai ser brilhante. A tua vitória será brilhante, diz o Senhor. Ele atravessa aquele caminho daquelas rochas íngremes e dá de frente com a guarnição. Quando os guardas da Filístia percebem a presença dos dois ali, Jonatas olha para o pai e diz assim: agora é o tudo ou nada. Se eles mandar parar, a gente corre. Se eles mandar a gente ir, é Deus na causa. Vamos, mas vai dar certo, vai dar certo, vem comigo. Quando os guardas da guarnição viram Jonatas e o moço, disse assim: ei, quem são vocês? Nós estamos por aqui. Então vem ter conosco. Jonatas olha para o pai e diz assim: eu não te falei que Deus estava no negócio? Eu não te falei que Deus ia pelejar por nós? Rapaz, nós estamos em pouquinho, mas aquele que está conosco nunca perdeu uma briga. A gente pode até estar na minoria, mas essa minoria na mão de Deus fará a diferença e vai abater uma multidão. Vamos lá, porque este é o sinal de Deus.
Deus vai te dar o sinal, jovem. Ele não vai te deixar confuso, Ele não vai te deixar confundido, morrendo à beira do caminho. Deus vai te dar o sinal, ou para te voltar, ou para te continuar. Mas conhecendo o Deus que eu sirvo, Ele não vai te mandar voltar. O sinal dele é: vem, 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 que a vitória. Não tem outra coisa, é avançar, é caminhar, é conquistar e é vencer. A Bíblia diz que Jonatas entra no meio do arraial, abate toda a guarnição. Deus promove um alvoroço no arraial dos filisteus, a ponto de que lá do outro lado, Saul, que estava na retaguarda, disse assim: que alvoroço é aquele lá? Olha para você assim: olha, aquilo lá está com cara de milagre. Aquele alvoroço lá está com cara de milagre. Eu acho que Deus usou alguém de nós aí para chegar lá e fazer a diferença. É mesmo? Então conta aí no meio do povo para ver quem é. Acharam todos, de menos dois. Os dois escolhidos, os dois que resolveram lutar. Esses dois, você nunca vai achá-los na fileira do covarde. Você nunca vai achar na fileira dos medrosos. Você nunca vai achar alistado no exército daqueles que têm medo. Esses dois vão se destacar pela coragem que possui. Não tem medo de perder a cabeça, de perder a vida, mas entra no arraial do inimigo a fim de conquistar a vitória, o milagre e a bênção para o seu povo. Para encerrar minha fala, que eu falei para o Marcos que ia parar 1h25. Se coloca de pé. Posso, Max? Posso, pastor Levi? Quando Saul conta, para sua surpresa, a pessoa que Deus estava usando era aquele que ele menos esperava. O quê? O meu filho? É esse mesmo. O quê? Jonatas? É ele mesmo. Mas o Jonatas, o Joninha, é ele mesmo. Mas o meu caçula, é ele mesmo. Mas o meu primogênito, é ele que está lá, é ele que está lá, pela conta, é o que está faltando aqui, é justamente esse que tu não esperava, é que Deus vai levantar, é que Deus vai usar, é que Deus vai tomar na sua mão, nesta última hora. E às vezes a gente fica tentando entender Deus, irmão. Às vezes a gente fica tentando desenhar um quadro e querendo manipular Deus, dizendo: Deus, é esse que tu tem que levantar. Não vai ser. Deus, é aquela lá que tu tem que usar. Não vai ser. Aqui quem determina a escolha não somos nós. Aqui quem determina a escolha é Ele. Assim como Jonatas foi o moço que Saul menos esperava, mas que Deus usou para conquistar aquela vitória sobre os filisteus. Deus manda te dizer nessa noite: é você. Vira para o teu irmão agora e diga assim: ó, ninguém esperava, mas é você. Profetiza aí: ninguém imaginava, mas é você. É você, é nós, é isso mesmo.